Fala aí, habitantes da Chucrolândia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Após diversos pedidos, eu vou trazer aqui as 20 maneiras de ganhar dinheiro morando em um sítio. Como capitalizar na roça, se é possível se sustentar e até prosperar no campo. Tem muita ideia boa nesse vídeo para você que sonha em um dia sair das grandes cidades, ou se está pensando nessa possibilidade, e se eu fosse você, eu não perdia de jeito nenhum. E como você sabe, é logo após a vinhetinha, é rapidão. Lembrando que se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixa aquele like, que ajuda bastante o canal a ser mostrado na plataforma aí. Estamos chegando perto da nossa plaquinha de 100 mil inscritos. E toda vez que você clica aí no curtir, que você segue o canal ou que você comenta, ajuda muito o algoritmo a te trazer mais conteúdos relacionados ao tema. E ajuda também outros canais. Nós somos uma grande comunidade com gente ensinando, trazendo esses conteúdos de como você se preparar para situações adversas. E esse é sempre o nosso objetivo aqui, deixar as pessoas mais preparadas. E também estou usando aqui uma camiseta do Mundo AKV, nossas camisetas aí que estão fazendo o maior sucesso. Eu até vou falar mais pra frente aqui numa das profissões, como que a gente faz, né, com essas camisetas, como elas ajudam a gente na nossa renda também. Eu gosto de ter essa transparência com a galera. E já te adianto de cara que você pode obter as nossas camisetas aí, vai ter um link embaixo, escrito Camisetas Mundo AKV. Pro pessoal que gosta bastante do canal aí. Temos também uma outra novidade, mais um apoiador do canal. E a gente só traz apoiadores aqui que tenham a ver com o nosso público, com o que você pode usar no seu dia a dia para sua preparação, que esse é o centro das nossas preocupações aqui. Então, quem também está dando uma força pro canal agora são as Facas HQ. Se você não conhece, meu amigo, dá um pulo no site deles para você ver a Disneylândia de lâminas, que é aquilo ali. Eles trabalham com as melhores marcas do mundo. Trabalham com a Kershaw, com a KSP ou QSP, Buck Knives, também produtos da Denko, da Microtech e da Civive, que é o canivete que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa belezinha, essa coisa linda aqui. Esse paracorde foi eu que coloquei. Vou até tirar aqui para demonstrar melhor. Esse é um mini Praxis. Você encontra lá no site também. Tem o Praxis maior, né? A versão normal dele, e esse aqui é o mini. Aberturinha traseira aqui, fecha no liner lock, ó. Só produto top, cara. Lâmina em aço D2, revestimento em stonewash, talas em G10. Olha o design desse canivete, cara. Que coisa mais linda. E some na palma da mão. Realmente um baita custo-benefício. E você pode utilizar em todo o produto do site o cupom mais querido desse Brasilzão aí, que é o cupom Mundo AKV. Então não perde tempo não. Assiste o vídeo, depois dá uma olhadinha lá no site, que com certeza vai ter uma lâmina ali que vai caber direitinho na sua mão e no seu bolso, ok? Bora pro vídeo então. Muita gente sonha em morar em um refúgio rural para levar uma vida de autossuficiência, ou seja, você ter a sua água, seus próprios alimentos, uma horta, ter criações, galinha, porco, vacas, como se fosse um seguro para tempos de crises agudas ou algum tipo de colapso urbano. Como a gente vê aí, existem vários movimentos acontecendo no mundo para tentar proibir você, inclusive, de ter uma horta na sua casa. Então, é urgente que as pessoas comecem a pensar em produzir os seus próprios alimentos. Esse é um assunto que eu sei que é caro para muitos sobrevivencialistas e muitos preparadores, claro. Se a gente olhar para o mundão, os cenários também não são dos melhores. Os preços subindo cada vez mais, as potências se estranhando, naquele velho teatro que a humanidade já bem conhece. E todo sobrevivencialista, então, já pensou em um refúgio, ou tem, ou está trabalhando para ter um. E viver no campo exige muitos desafios. E a grande pergunta que a gente sempre ouve aqui é como ganhar a vida vivendo em um sítio. E sim, isso é possível, e as ideias que eu vou trazer aqui são tiradas de exemplos reais que a gente vê no nosso dia a dia. E já te adianto que a coisa mais comum aqui, que é essencial que você tenha muitos ovos na cesta. Aqui, as pessoas costumam ter várias fontes de renda. Vem comigo então, e você vai entender melhor como isso é possível. Bom, o primeiro exemplo que a gente vê que dá muito certo por aqui é a criação de frango caipira e a produção de ovos. Você já viu quanto está custando uma bandeja de ovos no mercado? Fora que diminuiu, né? Antigamente era 30 ovos, agora é 20, e quer ver eu ficar pé da vida, são as caixinhas de 10 ovos que tem no supermercado. 12 é um troço que você não mexe, velho. 12 é 12, não é 10. Então, assim, produzindo isso tem um bom custo-benefício. Um frango caipira aqui na nossa região, já limpo, está custando entre 60 e 70 reais. Para você ter uma ideia, se você cercar a produção ali, ter um milho, uma forragem, para alimentar essas galinhas de uma forma orgânica, você pode ganhar muito dinheiro e pode, se não ser a renda principal, ajudar muito na sua renda por aqui. O segundo tópico nessa mesma linha aí são as aves exóticas e ornamentais. Esse aí tem que ter criador credenciado pelo IBAMA, tem uma baita burocracia, tem um monte de coisas que precisam ser averiguadas para você obter essa licença, mas tem um grande mercado para trabalhar com isso daí. Você pode trabalhar com psitacídeos, que são as araras, papagaios, cacatuas e jandaias, que para você ter uma ideia, cara, tem aves que variam de 400
R$400 a R$80.000. Parece loucura, né? É claro que tem um monte de coisas nesse imbróglio aí, mas só para você ter uma ideia de como a coisa é. Tem também os aquáticos, que são os patos, marrecos, cisnes, gansos, que podem chegar de R$500 até R$30.000. Fora os pavões, fazões, galinhas exóticas. E o mais bacana desse mercado são os ovos fecundados, os ovos férteis, né? Que é um baita negócio lucrativo também. Eu não tô aqui para julgar o trabalho de ninguém, se o cara vende animais ou deixa de vender, não é o ponto aqui. Mas também, sob um outro ponto de vista, as pessoas que trabalham com isso acabam conservando várias espécies e ajudando até a perpetuar essas espécies. E eu pirei bastante nessa parte aí dos ovos férteis. Isso pode ser um baita de um negócio mesmo. Você pode mandar para o Brasil inteiro, inclusive. Eu vou deixar uma das minhas pesquisas aqui, lembrando que eu não ganho um centavo dessa loja, eu nem conheço ninguém dela. Foi só uma das pesquisas que eu vi, que eu achei bem interessante o site, bem explicadinho. E se você quiser pesquisar a respeito, vou deixar o nome aqui na tela. De verdade, eu não sei nada sobre essa empresa, mas eu achei legal porque está bem divididinho ali o que é cada espécie, os ovos, como você criar, rações, eles têm tudo isso aí. Achei bem interessante. A terceira opção aqui é o Uber da roça. Sim, existe. Aqui na região existem pessoas que têm carros preparados para isso, inclusive, né? Uns tanques de guerra aí, uns Fiat Uno e outros carros, que eles fazem esse serviço, cara. Você liga via WhatsApp pro cara, todo mundo hoje em dia tem internet na roça, ele vem até você e te leva para o lugar que você tem que ir. Não costuma ser caro, óbvio que não vai ser a hora que você quiser, que eu liguei e já cola aqui, daqui 30 minutos eu tô aí. Você tem que combinar previamente. Tem famílias aqui que ganham a vida dessa forma. E para você que não sabia, Uber da roça também é uma opção aí para você complementar a sua renda. O quarto item, fabricação e venda de pães. Se você manja dessa coisa, cara, se você sabe fazer um pão de qualidade, dá para você fazer uma grana com isso, cara. Uma deficiência que tem em diversas cidades pequenas, tanto na nossa região quanto em outros estados, eu já percebi isso. Geralmente não existem padarias boas. E o pessoal da roça tem gosto refinado, sim. Pô, aqui você come muito bem, inclusive, né? Com as coisas naturais da roça. Por que raios não daria certo uma padaria fazendo pão com fermentação natural, por exemplo? Eu conheço pessoas que fazem pães nos sítios em que elas vivem e vão distribuir na feira ou em algumas padarias. Logo que amanhece o dia, abastecem esses lugares, antes do almoço já estão em casa e fizeram ali o seu dinheiro do dia. Essa é uma parada que a gente domina aqui também e pode ser até um plano C, D, F nosso aí no futuro, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então essa é uma das profissões que nós temos aqui e eu coloquei outros ofícios mais pra frente também, que são os nossos planos B aqui também. Então se você souber fazer pães, bolos, pães recheados, pizzas, cara, é batata. Jogou em grupo de WhatsApp, você vai fazer grana na roça com isso também. O quinto são as vendas de sementes e mudas, produzindo e comercializando nativas, frutíferas ou ornamentais. Isso não requer um investimento muito alto, é imperativo aqui na roça ter um bom pomar. As pessoas procuram plantas para restaurar as suas propriedades, para colocarem plantas nativas perto das minas d'água, para preservar, inclusive. Então é um comércio gigantesco que as pessoas não têm ideia às vezes, né? Imagine, se você tem um espaço de 1.000 metros quadrados que seja, você pode fazer ali um viveiro, né? Um berçário de plantas e ir fazendo crescer as suas mudinhas e vendendo ali. Hoje uma muda de árvore na nossa região custa entre R$35 e R$400, dependendo da planta, da árvore. É um baita de um negócio, requer um cuidado e uma certa expertise, mas está aí. Produzir plantas e sementes. O sexto item dessa lista seria produzir cogumelos. Não é esse cogumelo que você está pensando aí não, doidão. No caso seria o shiitake, shimeji e o agaricus blazei. Existem cursos presenciais na internet. Eu não vou indicar, pessoal, porque eu realmente não conheço pessoalmente quem trabalha com isso. Eu conheço assim de vista, o pessoal fala aí que ensina isso em turmas, mas eu realmente não sei, nunca fiz curso com essas pessoas, então procurem aí que vocês vão acabar encontrando especialistas nessa área. Também requer pouquíssimo investimento, você tem que ter uma área, né, rural, né, com certeza, para que esses fungos, esses micro-organismos cresçam ali de acordo com a natureza que você tem ali ao redor. E esse agaricus blazei, também conhecido aí como cogumelo do sol, o pessoal não usa muito esse nome porque esse nome é patenteado. Blazei vem da palavra Brasil. A cultura japonesa consome demais esse cogumelo, tendo ele como medicinal. Então, ele é usado na culinária e para a área de cura, para a área medicinal. E custa uma fábula. Quem trabalha com isso daí já tem os compradores certos, mas é exigido assim, uma qualidade absurda desses agaricus blazei. Eles têm que ter o tamanho certo, eles têm a época exata de colheita. O shiitake e o shimeji já é muito mais fácil, você vende para a área de culinária mesmo, restaurantes compram. Então é uma baita de uma área, se você nunca tinha pensado nisso, tá aí ó, produção de cogumelos. O sétimo, você pode fazer silagem. Para quem não conhece, já te explico o que é silagem.
é necessário ter trator, ensiladeira, que é um equipamento que serve para picar as forragens, como capim, milho, sorgo, para transformá-los em silagem, e também uma ensacadeira para armazenar esse produto. A silagem é um recurso alimentar estratégico para a criação de rebanhos. É o alimento guardado para ser utilizado com o rebanho no inverno. É tipo os fenos prensados, né, que a gente vê em filme americano. Aqui no Brasil se faz com as nossas plantas que a gente tem aqui, né? A silagem é um recurso extremamente estratégico, porque no inverno o pasto seca. Meu vizinho aqui trabalha com isso, né? Eu vejo de perto como isso é importante, como as pessoas compram dele, e ele é um cara extremamente antecipado, velho. Ele faz toda a sacaria agora em fevereiro, março, para passar aí todo o inverno. E por falar em preparação, pessoal, essa visão de guardar para o inverno, gostaria mais uma vez de falar aqui do que nos ajuda muito nessa vida sobrevivencialista e preparadora nas montanhas, que são os produtos da Wolf Attack. Toda a linha de mochilas, tênis, feitos com materiais extremamente resistentes, como cordura original, cordura 1000D ou 1680D, com nylon balístico de alta qualidade, como que é usado nas mochilas. Acabaram de lançar a Ghost Pack, inclusive, aí. Eu tenho 2 modelos dessa bolsa transversal aí, para você usar no peito. Sensacional para áreas urbanas, a gente usa aqui na roça também. Então, cara, sem essas mochilas eu estaria lascado, porque aqui, cada saída que a gente dá para o supermercado pode ser uma aventura. Pode cair uma ponte, pode ter uma barreira, a gente pode ter que dormir por aí. E essa marca é incrível, porque ela usa de uma alta pesquisa em tecnologia para trazer o melhor para o seu público, que é interessado aí em durabilidade, resistência e robustez. Isso vale tanto para as garrafas quanto para o vestuário. Minha garrafa que me acompanha todo dia. Fora as lâminas dos caras também, que é uma história à parte. Não esquece que se você usar o nosso cupom MUNDOAKV, além de você obter desconto, você ajuda demais a gente a continuar a trazer aqui conteúdos de valor. Se eu fosse você, logo após esse vídeo, eu entraria no site da Wolf Attack, que está aqui na descrição, e usando o nosso cupom MUNDOAKV, com certeza você vai sair muito mais preparado do que quando você entrou. Como eu sempre digo aqui, a Wolf Attack é incomparável. Continuando aqui, pessoal, um outro exemplo de quem se dá muito bem aqui na roça é o faz tudo, que no caso é o pedreiro, marceneiro, encanador, eletricista, é o cara que manja de obra. Essas pessoas não ficam sem trabalho aqui, porque toda hora alguém está construindo um galinheiro, um galpão, está precisando de algum tipo de manutenção, seja na parte de encanamento, de elétrica. Então, cara, esses caras são muito requisitados e se tiver um preço justo, tiver um preço legal e um comprometimento com o trabalho, você não fica sem trabalho, irmão. Dá para viver muito bem sendo um faz-tudo aqui na roça. Só que você tem que ter um carro, tem que ter as suas ferramentas, né? Para ir até os lugares que precisam desses reparos ou dessas obras. Eu vou falar para vocês, se eu tivesse uns 4, 5 caboclos bons de trabalho aí, eu montaria uma empresinha dessa aqui só para trabalhar na região. O nono exemplo que eu vou trazer aqui são as pessoas que fazem licores, geleias e biscoitos. São essas coisas que trabalham com a gula, sabe? Você passa pelas estradas aqui, de vez em quando vê uma galera que vende isso, cara. Isso vale bastante também para se você tiver uma propriedade na beira de uma estrada. Aí é sensacional, porque você pode fazer o seu horário, pega os dias de maior pico, né, os dias que as pessoas passam lá mais para visitar parentes, feriados ou para ir em cachoeiras, mais doces em geral, isso com certeza vai complementar, pelo menos complementar a sua renda. Se você conseguir em algum lugar que tenha exposição abrir algum negocinho que seja uma cabaninha para vender essas coisas, eu acredito que você vai ter sucesso. O 10º não menos importante, fazer queijos. Bom, você reparou que até agora eu não falei de gado, né? De você lidar com leite ou com gado de corte. Ultimamente, pelo menos no último ano, a gente vê um decréscimo, principalmente da criação de bois na região. A crise tem afetado bastante o pessoal do campo, mas mesmo assim, ainda tem muito gado leiteiro, pelo menos aqui na nossa região. Mas isso exige um baita conhecimento nessa área, não dá para meter uma aventura, né? Então seria bom se você pudesse fazer um curso, você que não conhece, que não manja disso. Agora, se você manja, vai botar para quebrar. Quem não quer um queijinho, né? Imagina, eu gosto demais, tanto do queijo fresco do dia a dia, do queijo Minas padrão aí, quanto de queijos mais elaborados. Existem lugares em Minas Gerais, por exemplo, que é a terra do queijo, a região da canastra, os caras vivem especificamente disso. Então, é possível fabricar seus queijos e de repente isso aí ser até a renda principal da sua família. E se for aqui perto de casa, vai levar todo o meu dinheiro, com certeza. O 11º, a produção de hortaliças. Agricultura familiar, que a gente conhece muito bem aí, né? Eu vi uma galera fazer um negócio muito legal um tempo atrás, chamado Cesta Semanal de Orgânicos. O que era essa cesta? O camarada pegava uma cesta de madeira ou de plástico e ali toda semana ele colocava tudo que ele produziu. Então, num dia ia um massinho de rabanete, um maço de rúcula, de couve, e aí ele ia trocando. Na outra semana ia milho, beterraba. Cara, isso fazia um sucesso danado na cidade que eu morava. Então, por que não aplicar isso na sua região?
Dá trabalho? Com certeza dá trabalho, você vai estar atrelado às condições climáticas, mas para quem entende disso, cara, você conseguir previamente já combinar, ó, tal dia, sei lá, nas segundas ou terças-feiras a gente leva para você aí uma cesta semanal de orgânicos, ou uma cesta semanal de produtos da roça. Se você colocar uns docinhos por meio aí, umas geleinhas, como eu falei há pouco, com certeza você vai cativar um grande público, vai ter continuidade e assim dá para você fazer uma bela de uma grana com os seus conhecimentos. Uma outra coisa que tem crescido bastante aí, que é o próximo tópico agora, é o turismo rural. A imersão na roça, né? A imersão no campo. Você pode usar do recurso de Airbnb, que é você ter chalés ou casa separada para você receber pessoas. Claro, para quem tem esse dom, para quem gosta disso, né? Ou uma coisa que é muito comum na nossa região e em outras que a gente visita é o day use. Day use é você não pernoitar no lugar. Por exemplo, você tem uma cachoeira, você tem um lago legal, coloque ali uns peixinhos para a galera pescar, faz uma bela comida no fogão a lenha, é um dia de relaxamento. Muita gente está disposta nas grandes cidades a pagar por esse serviço. Aí com a família tem um dia de resetar a mente, sabe? E se você quiser, dá para agregar cursos ainda. Você valorizar ainda mais essa experiência. Curso de como plantar, curso de como ordenhar, cursos de agrofloresta e permacultura, ou na área de bushcraft, de aventura, fazer trilhas. Existe uma infinidade de coisas que dá para você fazer, seja no day use, seja no esqueminha Airbnb aí que a pessoa vá se hospedar, ou de repente até uma imersão culinária, por que não? O 13º item aqui seria o operador de máquinas pesadas. O cara que manja disso daí, cara, eu tenho até um amigo aqui que manja, ele vai tirar mó sarro de eu ter falado disso e colocado ele no 13 ainda. Desculpa, irmão, foi sem querer. Até perdi o que eu estava falando. Caras que trabalham com a operação de máquinas pesadas, né? Retroescavadeiras, patrol, essas grandes máquinas aí para você aplanar a estrada. Caras assim não ficam sem trabalho aqui, cara. Toda hora alguém está aumentando a sua propriedade, ou está fazendo um platôzinho, ou está precisando fazer algum nível na sua área rural para que escorra melhor a água, ou fazer uma piscina. Essas pessoas não ficam sem trabalhar. A não ser que chova, aí fica meio ruim, né? Mas eu conheço pessoas que são muito prósperas fazendo esse tipo de trabalho. O que nos leva para o 14º item, que são os mecânicos de carros e máquinas pesadas. Se você conserta carro ou trator, você é um rei na roça. Simples assim, não tem muito o que falar. Esses caras são extremamente requisitados, não vencem de trabalhar, porque aqui você tem tratores, caminhonetes, caminhões, o tempo todo precisando de manutenção. E engana-se quem acha que não existe oficinas mecânicas na região rural. Tem muita, principalmente na cidade, né? Mas tem muita gente que pega a moto ou um carro e vai até o local socorrer o pessoal aí na roça. Essa galera ganha uma grana boa também. O 15º, confecção de produtos em couro. Essa também é uma das nossas profissões aqui. A gente já teve um pequeno negócio ligado a acessórios em couro. Se você trabalhar com selaria, com acessórios do tipo carteiras, laços, as traias de cavalo que a gente fala por aqui, cabeçada, todas essas coisas. Isso é muito valorizado aqui na cultura do campo. Tem gente que paga uma fortuna por isso. Tem muita gente que quando vai para uma festa agropecuária gasta os tubos com produtos em couro. Então se você manjar aí na área rural, cara, acessórios em couro é topzera. O 16º, muito importante por aqui também, é o ferrador de cavalo. É o cara que coloca ferradura em cavalos, mas ele também manipula para deixar saudável os cascos dos animais. Requer um grande conhecimento nessa área e também você precisa ter as ferramentas certas para trabalhar com isso. Se trabalhar com bovinos, então, aí você não fica sem trabalho, meu irmão. Os ferradores de cavalo na nossa região são disputados a tapa. Você não faz ideia de como essa profissão, um cara bem disposto, pode fazer um bom dinheiro com esse ofício. O 16º, vou puxar aqui a sardinha para minha fogueira, né? Para o meu fogo, que é o cuteleiro / ferreiro. Cara, isso aí é uma profissão que, inclusive, pode ser uma moeda de troca em um mundo em caos, em um mundo em colapso. Você é capaz de fazer qualquer ferramenta. Isso tem um valor enorme, porque não é só a faca, né? Você consegue fazer talheres. Se você estudar para ser ferreiro também, é um pouquinho mais complicado, mas basicamente é amolecer ferro, bater, formar e endurecer ferro e fazer ele ficar útil. Você pode usar inclusive para escambo numa hora de colapso. O cara tem algumas galinhas ali, você tem uma bela de uma faca, você tem um belo de um machado, você tem uma serra que você fez, e você pode vender também, inclusive pela internet, como eu conheço muitos caras que são prósperos nessa área. Essa é uma das profissões que tem muito valor aqui. O 18º é um ser cada vez mais raro no campo, nas roças do Brasil inteiro aí, que é o roceiro, conhecido também como camarada. Aí o caboclo tem que ser bom de roça, tem que ser forte, tem que manjar e ser bruto, porque não é fácil, cara. Você tem que ter as suas próprias ferramentas. Roçadeira, motosserra e mais umas outras coisas. Se você manja disso, você pode trabalhar nas colheitas, nas plantações, no roçado, né? Você limpar as propriedades, nas ordenhas.
às vezes até em construções, né, de pequenos galpões, galinheiros. É um cara que não fica sem trabalho, velho. Conheço gente do nosso ciclo aqui, pessoas extremamente queridas, que têm essa profissão e os caras não param, meu. A agenda deles é mais lotada do que artista famoso aí. Pode ter certeza disso. O 19º é inusitado, é o Print on Demand. Lá no começo do vídeo eu tinha falado das camisetas, né? As nossas camisetas aqui a gente faz por uma empresa, existem várias aí, a gente optou por uma delas, que você paga uma quantia e eles imprimem, cara, o que você quiser e ainda tem um sistema para vender, né? Eles vendem por uma plataforma. Assim que você consegue obter as nossas camisetas. A gente faz a arte, desenvolve todo o projeto, coloca tudo na medida que eles pedem, certinho. Isso é aprovado, depois de aprovado eles produzem uma a uma e entregam em todo o Brasil. Dá para fazer isso com camiseta, canecas, que é o nosso caso, né, que em breve a gente vai lançar, mas isso pra gente é um bom reforço de renda, porque a gente entrega um produto com valor agregado e tem uma empresa que faz isso automaticamente. No nosso caso a gente trabalha com a Uma Penca, né, por isso que é Uma Penca / Mundo AKV, dá para você ver aí. Hoje é a empresa que a gente trabalha, cara. Amanhã pode ser uma outra, a gente não sabe, mas essa é uma das que existe porque ela tem um algodão com uma extrema qualidade. Se você tiver uma marca, procura saber lá também, dá uma entrada no site. Dá para você começar um produto aí, pensar numa ideia, num conceito, escolher um nicho aí e tentar achar alguma coisa que falte dentro de algum nicho aí. No nosso caso, a gente vende camisetas para o pessoal do sobrevivencialismo. Raramente você tem alguma coisa que represente o nosso estilo de vida aqui. Então esse é um toque que eu queria dar. Dropshipping é um baita de um negócio. Tem que fazer com inteligência, né? Estudar bastante o que seriam produtos bons, quais plataformas funcionam, mas esse é um toque que eu gostaria de dar para vocês aqui também. O 20º e muito importante também é o operador remoto de mercado financeiro. Isso é para quem já trabalha, já conhece bastante dessa área ou vai fazer um curso de imersão aí, vai estudar pra caramba para poder operar nesse mercado. É um mundo à parte. Então tem que ter muito foco e responsabilidade. Hoje, com o advento da Starlink, ficou menos difícil de você ter uma constância na internet na roça. A fibra chega em diversos quilômetros. O problema é que elas são muito frágeis. Então qualquer galho que caia, qualquer vento mais forte que dê, acaba partindo a fibra, aí você fica um tempo sem internet, é muito ruim. Para um operador de mercado financeiro, segundos podem ser cruciais para a venda, né, ou a compra de uma ação. Então, se você tiver uma Starlink aí, eu acho que compensa, pelo menos você pensar nessa hipótese, se você é um cara desse meio. Exige, como eu já falei, disciplina e visão de longo prazo para entender de ativos, dividendos e mais uma série de coisas que fazem parte desse universo. Vou passar 3 caras aqui que eu estudo há um bom tempo, tem me ajudado bastante para entender um pouco desse meio. Isso aqui não é uma recomendação, tampouco é o que eu faço na minha vida, eu gosto de estudar. O primeiro deles é o Luiz Barsi. Para quem conhece do mercado financeiro, já é figura carimbada, ele é simplesmente o maior monstro sagrado do mercado financeiro brasileiro. É um dos caras mais ricos do Brasil, se não for o mais, eu não sei. Ele tá figurando entre os mais ali, é coisa de bi mais bi. Isso se deve pelo fato dele ter passado mais de 50 anos no mercado financeiro, no mercado de ações e dividendos. Então esse senhor, com todo respeito, é um poço de conhecimento e de como escalar e de viver também de dividendos das grandes empresas. Por isso eu resolvi começar por ele. O segundo é o Charles Vicks, que também entende muito de finanças em geral, e eu me identifico bastante com o Vicks. O cara é um absurdo também nesse meio, manja muito. O terceiro é um carinha que eu gosto bastante também, é o Investidor Sardinha, que é um cara mais jovem, portanto mais ligado em tudo que é tendência nova, de criptomoedas ou novos investimentos que estão surgindo. É um rapaz que manja muito do que está falando também e não tem papas na língua, então por isso que eu me identifico bastante com esse garoto. Ah, Davi, mas cripto, Bitcoin é enganação. Passa reto, mano. Você não é obrigado, pula pra frente. Eu não sei o que tá acontecendo com uma galera aí, que as pessoas estão perdendo a capacidade de interpretação. Tem gente que acha que tudo é literal. Quando eu sugiro alguma coisa por aqui, de qualquer assunto, é justamente para avaliar prós e contras. Não é pra você enfiar a mão no formigueiro, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Nessa área, Barsi, porque ele é o pico da velha guarda, Charles Vicks, porque ele é média guarda, é um cara da minha idade mais ou menos, e o Investidor Sardinha, que é a nova guarda dos investimentos. Isso tudo para você ter um ponto de partida, tá aí 3 nomes para te ajudar. Agora, se você é seguidor do canal, se você chegou até aqui também, saiba que a gente sempre entrega mais conteúdo do que a gente promete aqui. Eu poderia até dizer mais formas aqui de usar a internet, por exemplo, para dolarizar a tua grana aí, o teu patrimônio, usando aqui no YouTube, por exemplo, de canais darks, alimentados por inteligência artificial e monetizando esses canais. Isso dá muito certo, cara. Existem muitos canais, inclusive do nosso nicho aí, que não aparece nenhum apresentador, é um monte de imagens contando uma história lá, que você vê dá 200, 400 mil views, tem coisa que está estrondando aí. Muita gente assiste porque esses vídeos aí acabam mostrando um pouco do nosso universo, como do universo do futebol ou de fofoca. Existem vários canais do YouTube que fazem esse tipo de automação. O ruim desses canais é que se você for uma pessoa que quer passar credibilidade, você vai pesquisar aquilo que você está falando. Eu, por exemplo, sou muito responsável
com as coisas que eu falo aqui no canal. São muito bem pesquisadas, porque eu tô lidando aqui, cara, com o sonho de muita gente, com algo muito importante para as pessoas, que é a antecipação e a sobrevivência, que é você não cair em armadilhas no dia a dia aí. Então é uma grande responsabilidade para mim botar essa carinha aqui e falar as coisas que eu falo. Se você não tem esse problema, cara, mete uma inteligência artificial para falar de qualquer coisa e assim você monetiza um canal muito rapidamente. Hoje não dá para ficar rico com isso, mas pode ser um reforço de renda. Eu não gosto muito desse modelo, para mim ele não serve. E imagine fazer isso no ramo de religião, né, cara? Inteligência artificial falando de Jesus pra uma galera aí. Tem gente que nem confirma se aquilo é verdade ou não. Eu já vi uns absurdos nos canais aí. Mas enfim, cada um é cada um e é responsável por aquilo que diz ou faz, né? Mas isso é um baita de um negócio também, se você for esperto, usar para umas coisas mais leves, para filmes, para entretenimento. Pesquisa aí, canais dark e automação por inteligência artificial. Mas esse nem é o 21º item, não. O 21º trata-se de reciclagem, a velha sucata. Você não faz ideia de como dá para ganhar uma grana com isso. Eu conheço gente que desmonta equipamentos eletrônicos, por exemplo, né? Atrás dos metais valiosos ali. Ouro, platina, prata, cobre. Só com esses metais preciosos aí, a galera já faz uma baita de uma grana. Fora que aqui no campo, existe uma grande quantidade de sucata concernente a arados, né? Você tem os arados de discos, você tem aquelas alvecas grandes que são em V, né? E mais um monte de outras coisas que acaba sobejando aqui na roça. De tempos em tempos aqui na região passa até um caminhão da sucata aqui e eles saem comprando da galera, seja latinha de alumínio, o aço por peso, o ferro por peso. É muito bacana, cara, porque esses caras vão pra cidade e vendem lá e ó, dá pra viver disso, cara. Esse é um baita de um trabalho, né, que dá pra fazer aqui, dá pra ter um local na cidade pra vender essas coisas e morar na roça, sabendo, né, que o lixo de um é o luxo de outros. E é isso aí, pessoal, eu espero ter trazido mais um conteúdo de valor pra vocês e que alguma informação dessas pode ter sido útil aí para suas preparações e no mais esteja sempre preparado, sempre 10 passos à frente e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!